do quadro Tá na Dúvida. Já chegou mensagem aqui falando sobre o uso do nosso CPF, os pedidos para entrar em lugares, para cadastro, para fazer compras. Quem participou com a gente foi o Roberto, de Floripa. Bom dia, Roberto. Sim, pedem muito CPF para nós no comércio em geral, principalmente nos supermercados. A pessoa dá, se quiser. Está aqui a opinião do Roberto. Obrigada pela participação. Roberto, que sempre participa aqui com a gente. Beijo para a Neuza, Roberto. Vamos falar com a Kelly Borges agora, então, porque hoje, dia do quadro Tá na Dúvida, muito consumidor já se viu nessa situação, né? Ter que informar o CPF na hora da compra. Será que é uma informação obrigatória, gente? Algumas lojas colocam como se fosse, mas a gente sabe que o número do nosso CPF é um dado sensível, né? Vai junto, às vezes, com o telefone, daqui a pouco você começa a receber ligação de telemarketing, né, Kelly? Traz a explicação para a gente. O cliente pode se negar a dar essa informação? E aí, se negar, o comércio pode recusar a venda para esse cliente ou não? Na verdade, o CPF hoje é tão recorrente as pessoas solicitarem que a gente não para fazer a principal pergunta. Para que você quer meu CPF? É sobre isso que eu vou bater um papo agora com o advogado Marcos Antônio da Rosa, ele que é vice-presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor, aqui da OAB de Santa Catarina. Muitíssimo obrigada pela sua participação ao vivo, bom dia. Marta perguntou no estúdio o seguinte: eu tenho que fornecer esse CPF? Não, o CPF ele é fornecido em situações específicas, situações financeiras. Imposto de renda, você vai fazer um cadastro nos serviços sociais do governo, né, fora essa situação, ele é desnecessário quando a simples CNH, o RG, ele é necessário. Por exemplo, uma compra, um cadastro em farmácia, uma situação corriqueira de consumo, supermercado, uma conta, né, que você faça no comércio sem essa necessidade ou essa obrigatoriedade do próprio CPF. A outra pergunta que ela comentou, e aí tem muito a ver com que o Roberto, que foi um telespectador que mandou uma mensagem lá para nós, ele disse que é muito comum pedirem no supermercado para sair a nota fiscal. Uma coisa não está atrelada à outra, eu posso negar, e a partir do momento que eu nego, o comércio pode também, de repente, dizer, então eu não vou emitir a nota fiscal? Não, essa negativa ela pode ser feita, você tem que fazer a liberalidade. Se você consentir, aí é uma liberalidade sua. Caso essa necessidade ela não existe, o comércio estaria infringindo numa situação de um cadastro legal que vai para um banco de dados que você não sabe qual é o tipo de utilização que ele é feito. Em casos, por exemplo, vou fazer uma compra, a compra é à vista ou parcelada, qual dessas duas situações tem que dar o CPF? A compra à vista vai depender se você está utilizando um cartão de crédito ou qualquer uma situação. Mas assim, ela não tem uma obrigação. Uma simples compra no comércio, ela não exige fornecimento do CPF. Não tem essa obrigatoriedade. Qual o risco principal de fornecer esse número e esse número, de repente, cair nas mãos de pessoas que não protegem? Não existe, de fato, a LGPD, né, que é a Lei de Proteção dos Dados Pessoais. É que isso vai para um banco de dados que a gente não sabe quem administra, para qual finalidade e para qual situação, né? Então, assim, é um risco e eu aconselho a não fornecer o CPF, né? E porque, assim, você não tem a noção do que vai ser feito com um dado seu que é importantíssimo. Doutor, o que pode ser feito com isso? É possível abrir uma empresa, fazer uma compra, um financiamento, usando o meu CPF? Você pode fazer qualquer coisa com os dados do CPF. Você pode abrir empresa, fazer conta, qualquer situação. Então, por isso é que eu aconselho a não fornecer, caso ela não tenha essa necessidade nas situações que foram colocadas. No seu imposto de renda, numa ação judicial, isso sim é necessário. Fora as situações específicas, você não deve fornecer o seu CPF. Ou seja, para entrar num estabelecimento, fazer uma consulta, tem acontecido muito isso, né? Qual o número do seu CPF? Ou então você vai cadastrar um currículo, qual o número do seu CPF? Eu tenho o direito de negar. A pergunta principal que tem que ficar na nossa mente é, para que vai ser usado o meu CPF? Você deve negar até porque você não sabe para que vai ser usado. E essa pergunta ela deve ser feita sempre. Cadastro simples, por exemplo, a gente passa por isso, viu, Marta? Às vezes, quando a gente vai fazer alguma cobertura de algum evento, pedem para a gente o número do CPF. Então, a gente tem o direito de falar, não vou dar, pode pegar o número da minha identidade, mas do CPF, não. Com certeza, sim. Eu até vou comentar de uma situação que aconteceu comigo essa semana. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp dos Correios e era muito perfeita, tudo com fotinha, umas orientações, o meu endereço estava lá, mas aí a primeira pergunta que eu fiz foi,
Eu não estou esperando encomenda nenhuma, mas a pergunta que eles queriam era que eu fornecesse o número do meu CPF. Felizmente, eu não fui induzida, visto que eu não estava esperando uma encomenda, mas eu poderia ter fornecido no supetão, que é o que acontece com muita gente. Muitíssimo obrigada, Marco Antônio da Rosa, pelos esclarecimentos aqui. Bom dia para o senhor. Marta, é contigo no estúdio. Obrigada, viu, Kelly? Muito bem lembrado, viu? O golpe está aí, né? Ficar atento. Vou tomar mais cuidado na hora de fornecer meus dados, meu CPF, porque o problema é o vazamento de dados. Às vezes o cliente pensa, eu confio nessa empresa, né? Eu vou passar os meus dados, mas às vezes esses dados podem realmente vazar. Se não for nessas situações aí, o doutor falou, realmente vale a pena ter cuidado redobrado. Obrigada, viu, Kelly, pelos esclarecimentos ao vivo aqui conosco. O quadro está na dúvida.